O bilionário planejou uma noite perfeita com sua nova namorada, até que uma verdade bateu à sua porta. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história e, quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Elliot Ravenscroft ajustou o interruptor de intensidade da luz mais uma vez, lançando um brilho quente sobre a mesa de jantar de Mogno. Aos 38 anos, ele aprendera que a precisão importava em cada detalhe, desde relatórios de ganhos trimestrais até a temperatura exata de um vinho perfeitamente envelhecido. Esta noite não era diferente. A cobertura tinha vista para o centro de Seattle, janelas do chão ao teto emoldurando as luzes da cidade como uma pintura. Ele escolhera essa vista deliberadamente quando comprou o lugar, 2 anos atrás. Linhas limpas, distrações mínimas, controle total sobre cada elemento, exatamente como ele preferia sua vida. Mila chegaria em 20 minutos. Elliot ajeitou seu suéter de cachemire azul marinho e passou a mão pelo cabelo escuro. Com 1,88 m e um porte atlético, mantido por corridas matinais e velejo nos fins de semana, ele tinha uma figura impressionante. Mas esta noite, sob seu exterior confiante, uma energia nervosa zumbia em seu peito. Mila Hart era diferente. Aos 31 anos, ela possuía um calor fácil que o fazia esquecer as flutuações do mercado e as reuniões entediantes. O riso dela era genuíno, suas perguntas atenciosas, e ela não parecia impressionada com a riqueza dele. Uma mudança refrescante das mulheres que geralmente orbitavam seu círculo social. Eles namoravam há 6 semanas, tempo suficiente para superar conversas superficiais, mas não o suficiente para expectativas complicadas. Esta noite parecia o momento certo para deixá-la entrar em seu espaço privado, para mostrar a ela o homem por trás do império financeiro. Ele havia pedido o jantar do restaurante italiano favorito dela. Nada chamativo, apenas boa comida e melhor companhia. Seu telefone estava silencioso na bancada da cozinha, chamadas encaminhadas para o correio de voz. A noite pertencia a eles. O silêncio do apartamento o envolveu como um abraço confortável. Lá fora, o tráfego noturno de Seattle zumbia 20 andares abaixo, mas aqui em cima tudo parecia pacífico controlado. Elliot olhou para o relógio. 7h45. Mila bateria às 8 horas em ponto. Ela era sempre pontual. Outra qualidade que ele admirava. Ele foi para a sala de estar, ajustando uma almofada que não precisava de ajuste, sua mente já planejando o ritmo da noite. Jantar, vinho, conversa fluindo tão facilmente quanto sempre fluía entre eles. A campainha tocou. Elliot sorriu, olhando para o relógio novamente. 7h58, ainda mais cedo do que o esperado. Ele caminhou até a porta, já imaginando o sorriso brilhante de Mila, a maneira como seus olhos verdes se enrugavam quando ela ria de sua própria pontualidade. Sua mão alcançou a maçaneta. O segundo toque veio enquanto ele girava a fechadura, então um terceiro. Algo naquele ritmo insistente o fez pausar, sua mão congelada na maçaneta. Mila nunca tocava mais de uma vez. Ela era paciente e confiante em seu timing. Elliot abriu a porta. A noite que ele planejara com tanta precisão estilhaçou-se em um instante. O que você faria se o passado batesse à sua porta exatamente quando você estava pronto para abraçar o futuro? Clara Whitfield estava parada no corredor. Seu cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo simples, vestindo jeans e um suéter creme que já vira dias melhores. Aos 35 anos, ela ainda possuía a elegância quieta que chamara a atenção de Elliot anos atrás. Mas algo em sua postura falava de noites sem dormir e responsabilidades que envelheciam além dos anos.
Ao lado dela, agarrado à sua perna com mãos pequenas e determinadas, estava uma criança. A respiração de Elliot prendeu na garganta. O menino não podia ter mais de 17 meses, com cabelos escuros que espelhavam os do próprio Elliot e curiosos olhos castanhos que estudavam aquele estranho alto com interesse destemido. Ele usava tênis minúsculos e carregava um carrinho vermelho de brinquedo, completamente alheio à magnitude deste momento. "Olá, Elliot!" A voz de Clara estava firme, controlada da maneira que ele lembrava quando ela tentava não demonstrar emoção. "Eu sei que este não é o momento ideal." Atrás dele, Elliot ouviu os saltos de Mila clicando no chão de madeira enquanto ela se aproximava da sala de estar. Ele não se virou. Não conseguia. Seu mundo inteiro havia se estreitado para a pequena pessoa que agora dava um passo instável em sua direção, balbuciando algo que soava como babadá. A matemática era brutalmente simples. Eles haviam terminado há 28 meses. A criança tinha 17 meses. A linha do tempo se alinhava com precisão devastadora. "Clara, Ele começou, mas as palavras pareciam inadequadas para o abalo sísmico acontecendo em seu peito. O menino deixou cair seu carrinho de brinquedo, e ele rolou em direção aos pés de Elliot, com um barulho suave de plástico. Sem pensar, Elliot se agachou e o pegou, seus movimentos cuidadosos e incertos. A criança o observou com aqueles olhos castanhos sérios, depois abriu um sorriso que transformou todo o seu rosto. "Este é o Noah", disse Clara calmamente. "Noah, este é o Elliot." Noah estendeu a mão para pegar seu carrinho com dedos gordinhos, e quando Elliot o devolveu, suas mãos se roçaram. O contato foi elétrico, não romântico, mas algo mais profundo, biológico, inegável. "Eu deveria ter ligado", continuou Clara, sua voz pouco acima de um sussurro. "Mas toda vez que eu pegava o telefone, me convencia a esperar mais um dia, mais uma semana, mais um mês." Elliot se endireitou lentamente, sua mente correndo por perguntas que ele não estava pronto para fazer. "Por que agora?" Clara olhou para além dele, em direção a Mila, que estava congelada no arco entre a sala de estar e o hall de entrada. "Porque ele está começando a fazer perguntas?" disse Clara. Simples, dada, principalmente. E percebi que não podia continuar dando desculpas para uma ausência que ele está começando a notar. Noah havia vagado alguns passos para dentro do apartamento, atraído pelas luzes da cidade entrando pelas janelas. Ele pressionou as palmas das mãos contra o vidro, deixando pequenas marcas de mãos, e riu de algo que só ele podia ver na vista cintilante abaixo. "Não estou aqui para atrapalhar sua vida", disse Clara, observando o filho com o alerta protetor de uma mãe que nunca relaxava totalmente. "Só pensei que você deveria saber, que ele deveria saber." O peso de 28 meses de momentos perdidos assentou nos ombros de Elliot. Primeiros passos, primeiras palavras, o primeiro tudo. Tudo isso havia acontecido sem ele, não por escolha, mas por circunstância e medo, e pelo timing terrível que parecia definir seu relacionamento com Clara. Noah voltou cambaleando para a mãe, envolvendo os braços nas pernas dela e olhando para Elliot com aquela mesma curiosidade destemida. Naquele momento, Elliot viu a si mesmo em miniatura, o maxilar determinado, a maneira como Noah inclinava a cabeça quando pensava. A noite que ele planejara com tanto cuidado jazia em ruínas ao seu redor, mas de alguma forma, olhando para esse pedaço inesperado de seu futuro, Elliot sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. O silêncio no apartamento esticou-se tenso como corda de piano. Mila permaneceu no arco, seus olhos verdes movendo-se entre Elliot, Clara e Noah, com a avaliação cuidadosa de alguém processando informações importantes demais para apressar. Ela usava um vestido esmeralda que fora escolhido para uma noite romântica, não para testemunhar revelações que alteram a vida. Noah, alheio às tensões adultas ao seu redor, descobriu a mesa de centro de Elliot e agora tentava subir no sofá de couro.
Clara moveu-se rápida, mas gentilmente, levantando-o antes que ele pudesse cair, seus movimentos praticados e protetores. Noah, cuidado, querido, ela murmurou, acomodando-o em seu quadril. Ele imediatamente alcançou o brinco dela, uma simples argola de prata que captava a iluminação ambiente do apartamento. Elliot observou a interação com fascínio e algo mais profundo, um reconhecimento que ele ainda não conseguia nomear. A maneira como Clara mudava o peso para acomodar a energia inquieta de Noah, como ela antecipava os movimentos dele antes que ele os fizesse. Isso era maternidade em sua forma mais elementar, aprendida através de meses de vigilância constante e amor incondicional. Mila limpou a garganta suavemente. Acho que eu devo ir. Sua voz estava calma, desprovida de raiva ou acusação. Se alguma coisa, Elliot detectou compreensão em seu tom, o que de alguma forma tornava o momento mais doloroso do que se ela tivesse gritado ou jogado algo. Mila, por favor! Elliot começou, mas ela levantou uma mão gentil. Isso não é sobre mim, disse ela, movendo-se em direção ao hall, onde sua bolsa esperava na mesa de entrada. Isso é sobre a sua família. A palavra pairou no ar como fumaça. Família. Elliot havia construído um império, comandado salas de diretoria cheias de MBAs de Harvard, negociado acordos valendo centenas de milhões, mas ele nunca tinha sido a família de ninguém no sentido mais verdadeiro. Clara mudou de posição desconfortavelmente. Sinto muito, eu não sabia que você tinha companhia. Eu deveria ter ligado antes. Não, respondeu Mila, colocando o casaco sobre os ombros. Você fez exatamente o que precisava fazer. Ela parou na porta, olhando para Elliot, com olhos que não continham ressentimento, apenas uma tristeza silenciosa. Algumas coisas não podem esperar por um momento conveniente. Noah escolheu aquele momento para balbuciar algo que soava notavelmente como tchau tchau, acenando com a mão pequena na direção de Mila. Ela sorriu apesar de si mesma, um sorriso real que alcançou seus olhos. Tchau, Noah, ela disse suavemente. Cuide do seu papai. A porta fechou com um sussurro, deixando Elliot sozinho com Clara e o filho, que ele ainda lutava para aceitar como realidade. O apartamento, que parecia perfeito e controlado uma hora atrás, agora parecia grande demais e silencioso demais. Clara colocou Noah no chão, e ele imediatamente cambaleou em direção à cozinha, atraído pelos eletrodomésticos de aço inoxidável que refletiam as luzes da cidade como espelhos de parque de diversões. Ela o seguiu de perto, seu radar materno nunca totalmente desligado. Ela parece adorável, disse Clara sem olhar para Elliot. Sinto muito por ter arruinado sua noite. Você não arruinou nada. As palavras saíram com mais força do que ele pretendia. Clara, eu preciso entender. Por que você não me contou? Por que você passou por isso sozinha? Ela se encostou na ilha da cozinha, de repente parecendo ter cada um dos seus 35 anos. Porque quando terminamos você foi claro sobre querer espaço, sobre precisar focar na sua carreira sem complicações. Ela gesticulou em direção a Noah, que agora abria e fechava um armário baixo com fascínio encantado. Um bebê é a definição de complicação. Elliot quis argumentar, dizer que ela estava errada, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Porque ela não estava errada. 28 meses atrás, ele estava tão focado em provar a si mesmo, em construir algo que durasse, que se afastou da única coisa que realmente importava. Noah olhou para ele então, aqueles olhos castanhos sérios estudando o rosto de Elliot, com a intensidade de alguém tentando resolver um quebra-cabeça. Nesse olhar, Elliot viu seu próprio futuro olhando de volta para ele, esperando para ver que tipo de homem seu pai escolheria ser. 3 dias depois, Elliot se viu parado do lado de fora de um pequeno café em Capitol Hill, segurando 2 copos de café e questionando cada decisão que o levara àquele momento. Ele ligara para Clara na manhã seguinte ao encontro inesperado, sua voz estranha enquanto perguntava se poderiam se encontrar em algum lugar neutro para conversar. Ela sugeriu este lugar,
quente, despretensioso, com móveis incompatíveis e arte local cobrindo paredes de tijolos. Nada parecido com os restaurantes elegantes onde Elliot geralmente conduzia seus negócios, mas de alguma forma aquilo parecia apropriado. Esta conversa exigiria uma linguagem diferente daquela que ele falava nas salas de reunião. Clara chegou precisamente na hora, o carrinho de Noah batendo suavemente na soleira do café. Ela usava jeans e um suéter azul marinho, o cabelo solto nos ombros, e Elliot ficou impressionado com o quão natural ela parecia neste ambiente, como se pertencesse aqui de uma maneira que ele não tinha certeza se algum dia pertenceria. Obrigada por sugerir um lugar público, disse ela, acomodando-se na cadeira de couro gasta à frente dele. Torna isso mais fácil. Noah estava sentado contente em seu carrinho, mastigando um anel de dentição em forma de girafa. Seus olhos encontraram Elliot imediatamente, estudando-o com a mesma curiosidade intensa de 3 noites atrás. Hoje, em vez de medo, Elliot sentiu algo mais próximo da admiração. Como eu faço isso? A pergunta escapou antes que ele pudesse impedi-la. Eu não sei como ser pai de alguém que não me conhece. Clara envolveu as mãos em sua caneca de café, vapor subindo entre eles. Você começa pequeno. Você aparece. Você deixa ele se acostumar com você por perto. Tão simples assim? Tão complicado assim? Ela corrigiu gentilmente. Crianças não funcionam nos cronogramas dos adultos, Elliot. Elas precisam de consistência, não de grandes gestos. Noah deixou cair seu anel de dentição e ele bateu no chão com um baque suave. Elliot se abaixou para pegá-lo, notando como o rosto de Noah se iluminou quando seus olhos se encontraram no mesmo nível. Sem pensar, Elliot fez uma careta, franzindo o nariz e cruzando os olhos. Noah caiu na gargalhada, o som puro e desprotegido. Ele gosta de você, observou Clara, algo suave em sua voz. Isso é bom. Ele sabe sobre mim, quero dizer. Clara balançou a cabeça. Ele é muito jovem para explicações, mas ele sabe que algo mudou. As crianças são intuitivas sobre essas coisas. Elliot se endireitou, ainda segurando a girafa. Noah estendeu a mão para pegá-la, seus dedos pequenos roçando a palma de Elliot enquanto a pegava de volta. O toque foi breve, mas elétrico, uma conexão que parecia estranha e essencial. Eu quero fazer isso direito, disse Elliot. Eu quero aprender. Não é sobre perfeição, respondeu Clara. É sobre presença. Alguns dias você vai errar. Alguns dias ele vai te rejeitar completamente e você vai sentir que está falhando. Mas se você continuar aparecendo, se continuar tentando, eventualmente se torna natural. Um jovem casal na mesa ao lado discutia baixinho sobre dinheiro, suas vozes tensas de estresse. Clara olhou com o instinto protetor de mãe. Depois mudou o carrinho de Noah ligeiramente para longe da tensão. Tenho uma confissão, disse Elliot calmamente. Eu costumava observar famílias em restaurantes e me perguntar sobre o que conversavam, o que as fazia ficarem juntas quando tudo o mais na vida era tão temporário. E agora? Agora percebo que estava assistindo do lado de fora de algo que eu não entendia. Ele fez uma pausa, observando Noah empilhar anéis coloridos em um poste de brinquedo com concentração determinada. Construiu uma vida que parecia bem-sucedida de todos os ângulos, exceto daquele que realmente importa. A expressão de Clara suavizou ligeiramente. Sucesso não é binário, Elliot. Você ainda pode construir algo significativo. Noah jogou um de seus anéis e ele rolou para baixo da mesa. Sem hesitação, ambos os adultos mergulharam para recuperá-lo, suas cabeças quase colidindo no espaço abaixo. Eles emergiram rindo apesar de si mesmos, e por um momento o peso de sua história complicada pareceu mais leve. Mesma hora na semana que vem? Elliot perguntou enquanto Clara reunia os brinquedos de Noah. Ela assentiu e pela primeira vez desde que aparecera em sua porta, sorriu para ele.
sorriu de verdade. Mesma hora na semana que vem. 2 semanas de encontros para café estabeleceram um ritmo. Elliot se via ansioso pelas quintas-feiras com uma antecipação que não sentia desde que fechara sua primeira grande aquisição. Hoje, Clara sugeriu algo diferente, um passeio pelo Discovery Park, enquanto Noah tirava uma soneca em seu carrinho. A tarde estava fresca, o outono de Seattle pintando as árvores em tons de âmbar e ferrugem. Elliot empurrava o carrinho enquanto Clara caminhava ao lado dele, a conversa fluindo mais fácil agora que o choque inicial havia se transformado em algo parecido com a normalidade. Ele tem dito novas palavras, mencionou Clara, ajustando o cobertor de Noah enquanto paravam perto do mirante do farol. Ontem ele apontou para um pássaro e disse birdie, passarinho, claro como o dia. O que mais ele diz? Elliot perguntou, genuinamente curioso sobre esses marcos que perdera. Mamá, obviamente. Mas, não, essa é muito clara. Clara sorriu. Colo, quando quer ser segurado. Leite. E ontem ele disse algo que soou como L. Os passos de Elliot vacilaram. L? Não leia muito sobre isso, disse Clara rapidamente, mas suas bochechas haviam corado levemente. Pode ter sido qualquer coisa, ele está experimentando sons. Eles continuaram andando em silêncio confortável, até que Noah se mexeu, esticando os braços pequenos acima da cabeça e piscando sonolento para o mundo ao seu redor. Quando seus olhos encontraram Elliot, seu rosto se abriu no sorriso mais brilhante, do tipo reservado para rostos familiares e confiáveis. Olá, amigão, disse Elliot suavemente, agachando-se ao lado do carrinho. Boa soneca? Noah balbuciou algo incompreensível, mas entusiasmado, estendendo as mãos para Elliot. Sem pensar, Elliot o soltou do carrinho, levantando-o com a confiança cuidadosa que vinha desenvolvendo em seus encontros. Olhe, disse Clara, apontando para a água onde uma balsa cortava o estreito, seu rastro deixando um branco para trás. Barco, Noah? Você pode dizer barco? Baba! Noah tentou, batendo palmas com prazer. Elliot sentiu algo mudar em seu peito. Orgulho, ele percebeu. Orgulho puro e descomplicado nesta pequena pessoa que era parte dele, que estava aprendendo a navegar no mundo uma palavra de cada vez. Tenho pensado, disse Clara, enquanto se acomodavam em um banco de parque. Noah contente brincando com o relógio de Elliot. Sobre o que vem a seguir. Esses encontros são bons, mas ele precisa de mais consistência se você quiser ser uma parte real da vida dele. O que você está sugerindo? Talvez você pudesse nos visitar em casa às vezes. Nada formal, apenas jantar ocasionalmente, histórias de ninar. As coisas mundanas que realmente importam. Elliot observou os dedos pequenos de Noah traçarem o rosto de seu Rolex caro com concentração intensa. O relógio fora um presente para si mesmo após seu primeiro acordo de $1 bilhão, um símbolo de tudo o que conquistara. Agora, era simplesmente algo brilhante que divertia seu filho. Eu gostaria disso, disse ele. Mas, Clara, preciso que você saiba, não estou tentando complicar sua vida ou forçar algo para o qual você não esteja pronta. Ela se virou para olhá-lo totalmente, seus olhos cor de avelã sérios. E se eu dissesse que senti sua falta? Não apenas por causa do Noah, mas por causa de nós. O que tínhamos antes de tudo ficar tão complicado. A admissão pairou entre eles como uma ponte. Nenhum dos dois tinha certeza se deveria cruzar. Elliot sentiu o familiar palpitar de esperança, misturado com cautela, que definira todo o relacionamento deles. Eu diria que senti sua falta também, respondeu ele honestamente. Mas também diria que não podemos voltar ao que éramos. Temos que descobrir o que poderíamos ser agora. Noah escolheu aquele momento para deixar cair o relógio de Elliot, a peça cara batendo no chão com um tilintar metálico. Ambos os adultos se lançaram para salvá-lo, suas cabeças batendo suavemente juntas no processo. Quando se endireitaram, rindo, estavam perto o suficiente para que Elliot pudesse ver os flocos dourados nos olhos de Clara, pudesse sentir o cheiro de baunilha do shampoo dela.
Por um momento, a distância entre eles pareceu medida em batidas do coração, em vez de meses de separação. Noah bateu palmas e disse: "Claro como cristal, Dada." A palavra caiu no espaço entre eles como um pequeno milagre, mudando tudo e nada ao mesmo tempo. O apartamento de Clara, em Fremont, não era nada parecido com a cobertura de Elliot. A sala de estar era pequena, mas acolhedora, com um sofá gasto coberto por uma manta macia e brinquedos espalhados por um tapete trançado. Livros infantis estavam empilhados em todas as superfícies disponíveis, e as paredes exibiam a arte colorida das mãos de Noah, ao lado de fotografias de seu primeiro ano, momentos dos quais Elliot não fez parte, mas de alguma forma não ressentia. "Bem-vindo ao nosso caos", disse Clara, tirando Noah de sua cadeira alta, onde ele estava pintando com os dedos o que parecia ser purê de batata doce. Marcas de mãos laranja decoravam a bandeja, seu babador e ambas as bochechas. "É perfeito", disse Elliot, e quis dizer isso. O apartamento parecia vivo de uma maneira que seu espaço imaculado nunca parecera. Habitado, amado. Noah avistou Elliot e imediatamente começou a balbuciar animadamente, estendendo as mãos pegajosas para ele. Sem hesitação, Elliot o levantou, sem se importar que seu suéter azul marinho provavelmente nunca se recuperasse do ataque da batata doce. "Dada!", anunciou Noah orgulhosamente, como se apresentasse Elliot ao seu domínio. A palavra ainda enviava um choque pelo sistema de Elliot toda vez que a ouvia. 3 semanas atrás, ele era um homem que controlava portfólios de bilhões de dólares. Agora sua maior conquista era ganhar a confiança de alguém que ainda não conseguia amarrar os próprios sapatos. "Hora do banho", anunciou Clara, já se movendo em direção ao corredor. Aviso justo. Ele descobriu que a água pode ser espirrada. O banheiro era apertado em comparação com o santuário de mármore de Elliot. Mas assistir Clara preparar eficientemente o banho de Noah, testando a temperatura, dispondo toalhas minúsculas, esguichando espuma de banho até a água ficar espumosa, parecia testemunhar arte. Cada movimento era praticado, inconsciente, nascido de meses de repetição e cuidado. Noah adorou apresentar Elliot aos seus brinquedos de banho, um pato de borracha chamado Quackers, um barco que mudava de cor na água morna e uma coleção de copos de empilhar que serviam a múltiplos propósitos. Ele demonstrou cada um com a concentração séria de um professor dando uma palestra. "Ele está se exibindo para você", observou Clara, sentada na tampa fechada do vaso sanitário, enquanto Elliot se ajoelhava ao lado da banheira. "Ele nunca brinca tão quietinho comigo." Elliot se viu completamente absorvido na rotina de banho de Noah, desde a maneira cuidadosa como derramava água sobre o cabelo do filho para evitar que caísse sabão nos olhos, até o ritual de contar os dedos dos pés que fazia Noah rir incontrolavelmente, ações simples que de alguma forma pareciam monumentais. Depois do banho, pijama e uma história de ninar que Noah insistiu que Elliot lesse. Apesar do fato de que ele principalmente apontava para as fotos e dizia "au, au", independentemente de qual animal fosse realmente retratado, Clara finalmente fechou a porta do quarto de Noah. O apartamento parecia diferente no silêncio repentino, mais íntimo. Elliot se viu notando detalhes que perdera antes, as manchas de anéis de café na mesa de cabeceira de Clara, o livro de medicina empilhado ao lado do computador, a fotografia de Noah dando seus primeiros passos que ela imprimira e apoiara na janela da cozinha. "Tenho estudado", disse Clara, seguindo o olhar dele para o programa de enfermagem online do livro. "Algo que posso fazer enquanto ele tira sonecas." "Isso é incrível, Clara. Quando você encontra tempo para dormir?" Ela deu de ombros, acomodando-se no sofá e dobrando as pernas sobre si mesma. "Dormir é superestimado. Café não é." Elliot juntou-se a ela no sofá, cuidadoso para manter uma distância apropriada. A domesticidade da noite, o banho, a história de ninar, essa conversa tranquila,
pareciam simultaneamente estranhos e essenciais. Posso te perguntar uma coisa? Clara disse suavemente. O que mudou entre quando terminamos e agora? Você parece diferente. Elliot considerou a pergunta seriamente. Acho que passei tantos anos construindo algo que parecia impressionante por fora que esqueci de perguntar se parecia significativo por dentro. E parece significativo? Parte disso. Mas sentar na água do banho do Noah, ficar com batata doce no meu suéter, ler o mesmo livro 3 vezes porque ele continuava dizendo de novo, isso pareceu mais real do que qualquer coisa que fiz em anos. Clara sorriu, a expressão suave e desprotegida. A paternidade tem um jeito de reorganizar suas prioridades. Eles sentaram em silêncio confortável, a cidade zumbindo calmamente além das janelas. Em algum lugar no apartamento, um relógio tic-taqueava constantemente, marcando um tempo que não parecia mais apressado ou escasso. Elliot? A voz de Clara era pouco mais que um sussurro. Estou feliz que você esteja aqui. Eu também, ele respondeu, e percebeu que pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente onde pertencia. O telefonema veio às 6 da manhã, arrancando Elliot do sono mais profundo que tivera em meses. A voz de seu assistente estava tensa de urgência. Um grande cliente estava ameaçando desistir de um acordo que custaria à sua empresa quase 200 milhões de dólares. Reuniões de emergência, gerenciamento de crise, o tipo de situação de alto risco que uma vez definira toda a sua existência. Tenho que ir, disse ele a Clara quando ligou para ela 1 hora depois, já vestido e indo em direção ao carro. Há uma situação no trabalho que não pode esperar, claro, disse ela, mas algo em sua voz o fez pausar. Noah vai ficar desapontado. Ele está pedindo pelo Dada desde que acordou. As palavras o atingiram mais forte do que deveriam. Hoje deveria ser sábado no zoológico, a primeira vez de Noah vendo elefantes, um plano que haviam feito com a empolgação cuidadosa de novas tradições nascendo. Vou compensar vocês dois assim que isso for resolvido, certo? Certo, disse Clara calmamente, exatamente como antes. A acusação permaneceu no ar entre eles, não dita, mas clara. Foi exatamente isso que o separou 28 meses atrás. Sua incapacidade de priorizar qualquer coisa acima das demandas de seu império. A crise consumiu 3 dias. Elliot mal saiu de seu escritório, sobrevivendo à base de café e da adrenalina de negociações que se estendiam além da meia-noite. Ele conseguiu enviar mensagens rápidas para Clara, promessas de que estaria livre em breve, desculpas que pareciam cada vez mais vazias a cada hora que passava. Quando finalmente emergiu da tempestade corporativa, tendo salvado o acordo e a reputação de sua empresa, dirigiu direto para o apartamento de Clara. Era quinta-feira à noite, a hora habitual do café, exceto que nesta semana não houve café, nem passeios no parque, nem histórias de ninar. Clara abriu a porta com Noah no quadril, ambos usando olhares de cautela correspondentes. Noah, que estivera alcançando Elliot com guinchos encantados apenas 1 semana atrás, agora enterrava o rosto no ombro da mãe. Oi, disse Clara simplesmente, sem acusação, sem raiva. De alguma forma, sua decepção calma era pior do que gritos teriam sido. Oi, respondeu Elliot com a garganta apertada. Como ele está? Confuso. Ele continuou indo até a janela e dizendo Dadá, como se estivesse procurando por você. Ela mudou Noah para o outro quadril quando ele começou a resmungar. Crianças não entendem reuniões de emergência, Elliot. Elas apenas entendem a ausência. Eu sei, sinto muito, o timing foi terrível. Sim, sempre é, finalizou Clara. Essa é a natureza das emergências, são inconvenientes. Noah finalmente olhou para Elliot, mas em vez do reconhecimento brilhante ao qual ele se acostumara, a expressão de seu filho era cautelosa, reservada, como se estivesse lembrando que algumas pessoas desapareciam sem explicação. Posso entrar? Elliot perguntou. Eu trouxe algo para ele. Clara afastou-se relutantemente
e Elliot tirou um elefante de pelúcia de sua bolsa, cinza macio, com olhos de botão gentis, o tipo de brinquedo caro que parecia perfeito, mas nunca fora testado por dedos pequenos e pegajosos. Noah aceitou educadamente, mas sem entusiasmo, mais interessado na caixa de papelão que Clara estava usando para guardar as roupas que não lhe serviam mais. Ele não se lembra de mim, disse Elliot, a percepção o atingindo como dor física. Ele tem 17 meses. 3 dias é muito tempo nos anos de uma criança pequena. Clara sentou-se no sofá, mantendo Noah perto. Mas esse não é realmente o ponto, é? Elliot permaneceu de pé, sentindo-se um intruso no espaço que parecera um lar apenas dias antes. Salvei 200 empregos, Clara. O acordo em que eu estava trabalhando, se tivesse falhado, famílias inteiras teriam sofrido. Não estou questionando a importância do seu trabalho, disse ela calmamente. Estou questionando se você realmente mudou ou se apenas ficou melhor em gerenciar 2 prioridades concorrentes. As palavras cortaram fundo porque soavam verdadeiras. Ele se sentira diferente nessas últimas semanas, acreditara que estava construindo algo real com Clara e Noah. Mas quando a crise chegou, seus velhos instintos assumiram completamente. Então, e agora? Perguntou ele. Clara ficou quieta por um longo momento, observando Noah brincar com as orelhas do elefante. Quando falou, sua voz estava firme, mas triste. Agora, acho que precisamos ir devagar. Tirar um tempo para descobrir o que você realmente quer e com o que você é realmente capaz de se comprometer. Clara, por favor. Não. Ela se levantou. Noah ainda em seus braços. Não farei isso de novo, Elliot. Não construirei uma vida em torno de alguém que desaparece toda vez que algo mais importante surge. E não deixarei Noah se apegar a alguém que o vê como um conflito de agenda a ser gerenciado. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som suave de Noah balbuciando para seu novo elefante. Elliot olhou ao redor do espaço que parecera como voltar para casa, percebendo que poderia tê-lo perdido antes de tê-lo realmente ganhado. Eu te ligo, disse ele finalmente. Clara assentiu, mas sua expressão sugeria que não estaria esperando ao lado do telefone. Lá fora, o tráfego noturno de Seattle zumbia com a energia decidida de pessoas indo para casa, para aqueles que amavam. Elliot sentou-se em seu carro por um longo tempo, tentando lembrar quando se tornara o tipo de homem que podia salvar a todos, exceto as pessoas que mais importavam. Por 2 semanas, Elliot não ligou. Não porque não quisesse, mas porque as palavras de Clara ecoavam em sua mente com clareza desconfortável. Descubra o que você realmente quer e com o que você é realmente capaz de se comprometer. As perguntas exigiam respostas honestas que ele não tinha certeza se possuía. Ele se atirou ao trabalho com intensidade familiar, mas algo fundamental havia mudado. Durante as reuniões do conselho, ele se pegava pensando na risada de Noah. Enquanto revisava relatórios trimestrais, perguntava-se se seu filho ainda pedia por data na janela. O império que construíra não parecia mais uma conquista, parecia uma fuga elaborada. Em uma manhã cinzenta de terça-feira, Elliot tomou uma decisão que teria sido impensável 1 mês antes. Ele ligou para sua assistente e limpou sua agenda pelo dia inteiro. Então dirigiu para o bairro de Clara. Não para vê-la, mas para entender a vida da qual estava pedindo para fazer parte. Ele estacionou em frente ao pequeno parquinho onde ela às vezes levava Noah, observando outros pais empurrando balanços e perseguindo crianças pequenas pela cobertura de borracha. Um pai com jeans manchados de tinta ensinava a filha a subir no trepa-trepa, sua paciência infinita enquanto ela tentava o mesmo passo repetidamente. Uma mãe sentada na areia, construindo castelos que seus filhos gêmeos destruíam alegremente, sua risada misturando-se à deles no ar de outono. Essas não eram pessoas gerenciando a paternidade em torno de prioridades mais importantes.
Para elas, esta era a prioridade. O telefone de Elliot vibrou com e-mails urgentes. Flutuações de mercado, preocupações de clientes, o fluxo interminável de crises que uma vez definira seus dias. Pela primeira vez em sua vida profissional, ele o desligou sem ler. Naquela noite, ele se viu na porta de Clara novamente, mas em vez de bater, sentou-se nos degraus da frente do prédio dela. Ele não tinha certeza do que esperava realizar, apenas que precisava estar perto da vida que vislumbrara e perdera. Elliot. Ele olhou para cima e encontrou Clara parada na entrada do prédio, sacolas de compras em uma mão, a bolsa de fraldas de Noah pendurada no ombro. Ela parecia cansada, o tipo de exaustão profunda que vinha de carregar todas as responsabilidades sozinha. Eu não ia te incomodar, disse ele levantando-se rapidamente. Eu precisava pensar, e de alguma forma acabei aqui. Noah o avistou por cima do ombro de Clara e disse, dada, com esperança tímida, como se testasse se essa pessoa que desapareceu poderia ficar desta vez. Acabamos de voltar do supermercado, disse Clara cuidadosamente. A atividade favorita de Noah é desfazer as malas e tentar comer tudo antes que eu possa guardar. Não era um convite exatamente, mas também não era uma dispensa. Posso ajudar? Perguntou Elliot. Com as compras, quero dizer. Sem agenda, sem expectativas, apenas ajuda. Clara estudou seu rosto por um longo momento, depois assentiu lentamente. Ok. Na cozinha dela, Elliot se viu realizando a mágica mundana da vida doméstica, guardando cereais e verificando datas de validade enquanto Noah ajudava removendo itens das sacolas e examinando-os com curiosidade científica. Quando Noah lhe entregou uma caixa de biscoitos, balbuciando algo que poderia ter sido obrigado, Elliot sentiu o peito apertar de emoção. Tenho pensado um pouco, disse ele enquanto trabalhavam, sobre que tipo de pai eu quero ser, que tipo de homem eu quero ser. Clara continuou organizando enlatados, mas ele podia dizer que ela estava ouvindo. Percebi que passei toda a minha vida adulta construindo algo que pudesse sobreviver sem a minha presença, em vez de construir algo que precisasse que eu estivesse presente. Ele fez uma pausa, observando Noah tentar colocar uma banana de volta na casca. Eu quero ser necessário para ele, não como um provedor ou uma rede de segurança, mas como uma pessoa que aparece. Aparecer consistentemente é mais difícil do que grandes gestos, disse Clara calmamente. Significa escolher noites comuns de terça-feira, em vez de reuniões de emergência. Significa aceitar que algumas crises terão que ser tratadas por outras pessoas. Eu sei. Elliot levantou Noah quando ele ergueu os braços, acomodando-o no quadril com confiança crescente. Comecei a delegar mais no trabalho, delegação real, não apenas passando as coisas fáceis, e disse à minha assistente que, a menos que alguém esteja literalmente morrendo, não estou disponível para emergências entre 18 horas e 8 horas. As sobrancelhas de Clara se ergueram ligeiramente. Essa é uma grande mudança. É uma mudança necessária. Elliot encontrou o olhar dela diretamente. Não posso prometer que nunca cometerei erros, Clara, mas posso prometer que quando o fizer, não será porque escolhi o trabalho em vez da família. Esses dias acabaram. Noah descobriu a orelha de Elliot e estava sussurrando segredos que soavam como Baba Guda. Suas mãos pequenas batendo na bochecha de Elliot com afeto inocente. A confiança naquele toque parecia preciosa e aterrorizante. Sinto sua falta, disse Clara de repente, as palavras caindo entre eles como uma ponte. Sinto falta de nós. Mas estou com medo, Elliot. Estou com medo de acreditar em algo que pode desaparecer de novo. Então não acredite em promessas, disse ele suavemente. Apenas observe o que eu faço. Todos os dias, pelo tempo que for necessário para ganhar de volta o que perdi. Lá fora, a noite de Seattle mergulhava na escuridão, mas dentro da pequena cozinha de Clara, algo frágil e esperançoso começava a florescer novamente. 3 meses de terças-feiras comuns haviam se passado. 3 meses de idas ao supermercado, histórias de ninar,
e a revolução silenciosa de aparecer sem alarde. Elliot aprendera o ritmo da vida de Clara, como ela cantarolava enquanto dobrava roupas, como a soneca da tarde de Noah era um tempo sagrado para suas aulas online, como ela guardava o último gole de seu café da manhã como um pequeno luxo diário. Hoje à noite era diferente. Clara tinha um exame de enfermagem que determinaria se ela poderia avançar para as rotações clínicas, e Noah estava com sua primeira febre real. O timing era catastroficamente ruim, mas a paternidade havia ensinado a ambos que o timing raramente era conveniente. A temperatura dele é 39 graus, disse Clara, pressionando um pano frio na testa corada de Noah. Liguei para o pediatra dele, mas já passou do horário. Ela disse para observá-lo e ir ao pronto-socorro se piorar. Noah jazia apático em seu berço, sua energia infinita, habitual, substituída pela miséria silenciosa da doença. Seu pequeno corpo irradiava calor, e a cada poucos minutos ele chamava mama, com uma voz que soava pequena demais. "E o seu exame?" perguntou Elliot, embora já soubesse a resposta pela expressão de Clara. "Vou reagendar. Tudo bem." Mas sua voz carregava o peso da decepção. Este exame representava meses de estudo tarde da noite, de escolher livros didáticos em vez de dormir, de construir um futuro que proporcionaria segurança para Noah. "Não", disse Elliot calmamente. "Você vai fazer esse exame." "Elliot, não posso deixá-lo quando ele está doente. E se a febre dele aumentar? E se..." "Então eu cuido disso." As palavras saíram com mais confiança do que ele sentia, mas ele as quis dizer completamente. "Eu ficarei com ele. Sei o número do pediatra dele. Sei onde está o Tylenol infantil e sei que se alguma coisa mudar, vamos direto para o hospital." Clara olhou para ele, o conflito claro em sua expressão. "Você nunca ficou sozinho com ele quando ele está doente." "Eu nunca fiquei sozinho com ele por mais de 2 horas, ponto final", admitiu Elliot. "Mas Clara, este exame importa. Seu futuro importa. E Noah estará seguro comigo." "E se o seu escritório ligar? E se houver uma emergência?" "Meu telefone estará desligado, exceto para o seu número e o do pediatra." Ele se aproximou do berço, tocando gentilmente a bochecha quente de Noah. Os olhos do filho se abriram, desfocados, mas buscando conforto. "Ei, amigão, o papai vai cuidar de você esta noite enquanto a mamãe vai para a escola." Noah estendeu os braços fracos para ele, e Elliot o levantou cuidadosamente, maravilhado com o quão leve ele parecia quando a doença roubava sua energia robusta habitual. "Eu não sei", disse Clara, mas Elliot podia ouvi-la vacilar. "Confie em mim", disse ele simplesmente. "Confie em nós." 2 horas depois, Clara beijou a testa de Noah e pegou sua bolsa com o foco determinado de alguém que lutou demais por essa oportunidade para deixá-la escapar. "Me ligue se algo mudar. Qualquer coisa." "Eu vou. Agora vá mostrar a eles do que você é feita." Sozinho com Noah pela primeira vez durante uma crise real, Elliot descobriu que a paternidade não era sobre ter todas as respostas. Era sobre manter a calma enquanto as encontrava. Ele media a temperatura de Noah a cada 30 minutos. Oferecia goles de água que eram recusados em sua maioria. E lia Goodnight Moon em um sussurro, até que sua voz ficasse rouca. Por volta da meia-noite, a febre de Noah baixou. O alívio foi tão profundo que Elliot sentiu os joelhos tremerem enquanto carregava seu filho agora adormecido para o trocador para colocar pijamas limpos. O algodão macio estava fresco contra a pele de Noah, e pela primeira vez na noite toda, ele sorriu. Um pequeno sorriso cansado que valeu cada hora de ansiedade. Quando Clara voltou às 2 da manhã, encontrou os dois dormindo na cadeira de balanço. Noah aninhado contra o peito de Elliot, ambos respirando pacificamente. Ela ficou na porta por um longo momento, seus materiais de exame ainda apertados na mão, observando a cena que representava tudo o que ela esperava, mas tinha medo de confiar. "Como foi?" sussurrou Elliot, cuidadoso para não acordar Noah. "Passei", disse ela, mas sua voz era suave, com algo mais profundo do que o sucesso acadêmico. "E Noah?"
A febre dele baixou por volta da meia-noite. Ele está dormindo pacificamente desde então. Elliot mudou ligeiramente de posição e Noah se mexeu, mas não acordou, completamente seguro nos braços do pai. Clara se aproximou lentamente, empoleirando-se no braço da cadeira de balanço. Você ficou? Claro que fiquei, mesmo quando seu telefone vibrou com o que pareciam mensagens urgentes, mesmo quando ele chorou por 1 hora direto e nada o confortava. Mesmo quando ficou difícil, especialmente quando ficou difícil, corrigiu Elliot gentilmente. É isso que estar presente significa, não é? Ficar nos momentos difíceis, não apenas nos fáceis. Clara se inclinou e beijou o topo da cabeça de Noah. Então, após um momento de hesitação, pressionou os lábios suavemente na têmpora de Elliot. Obrigada, ela sussurrou contra a pele dele, por tudo isso. No silêncio do quarto de Noah, com o filho dormindo pacificamente entre eles, Elliot sentiu algo se encaixar no lugar que estivera quebrado por muito tempo. Não apenas amor, mas confiança. Não apenas promessas, mas provas. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades para escolher a presença em vez da ausência, a família em vez da obrigação. Mas esta noite, neste momento, ele escolhera corretamente e Clara o vira escolher. Amanhã chegou com o tipo de clareza cristalina que apenas os invernos de Seattle podiam oferecer. Noah, totalmente recuperado e explodindo de energia renovada, sentava-se em sua cadeira alta demolindo um waffle, enquanto balbuciava uma narrativa entusiasmada que só ele entendia. Clara movia-se através de sua rotina matinal com a eficiência de alguém que aprendera a encontrar graça no caos, mas Elliot notou a energia nervosa em seus movimentos. Hoje marcava 6 meses desde que ela aparecera em sua porta com Noah. 6 meses de reconstrução cuidadosa, de confiança ganha em incrementos, de amor que aprendera a ser paciente consigo mesmo. Há algo que preciso te contar, disse Clara enquanto reabastecia a xícara de café dele, sua voz carregando um peso que o fez largar o jornal imediatamente. Elliot sentiu o peito apertar com a ansiedade familiar. Em sua experiência, conversas que começavam assim raramente terminavam bem. O que é? Recebi uma oferta, disse ela, acomodando-se na cadeira à frente dele, para rotações clínicas. É um bom programa, realmente competitivo, o tipo de oportunidade que poderia mudar tudo para Noah e para mim. O alívio inundou-o. Clara, isso é incrível. Você trabalhou tanto por isso. É em Portland, disse ela calmamente. As palavras o atingiram como água fria. Portland, 3 horas ao sul. Um estado diferente. Uma vida diferente. Um conjunto diferente de possibilidades que poderiam não incluí-lo. Noah escolheu aquele momento para jogar seu waffle restante no chão. Depois olhar expectante para Elliot como se fosse um jogo que jogavam há anos. Sem pensar, Elliot pegou o pedaço e o devolveu, seus movimentos automáticos, apesar do tumulto em sua mente. Quando você começaria? Perguntou ele, surpreso com o quão firme sua voz soava. 2 meses. O programa dura 18 meses, mas há potencial para uma posição permanente depois. É tudo pelo que tenho trabalhado. Elliot estudou o rosto dela, procurando pistas sobre o que ela queria que ele dissesse. Mas a expressão de Clara era cuidadosamente neutra, dando-lhe espaço para responder sem pressão ou expectativa. O que Noah acha de se mudar para Portland? Ele perguntou, ganhando tempo para processar. Ele tem 20 meses, Elliot. Ele acha que Portland é um tipo de cereal. O sorriso de Clara era suave, mas tenso. Mas ele também está em uma idade onde a consistência importa mais do que a localização. O que quer que decidamos, precisamos decidir juntos. A palavra nós pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade e risco em igual medida. Eu poderia me mudar para Portland, disse Elliot de repente, as palavras escapando antes que ele tivesse formado totalmente o pensamento. As sobrancelhas de Clara se ergueram. Você poderia mudar todo o seu negócio para Portland? Assim, do nada? Não do nada. Mas, Clara, o que construímos aqui, o que nós 3 nos tornamos,
não está ligado a um local, está ligado ao compromisso, a aparecer, a escolher um ao outro todos os dias. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela, notando como ela se encaixava perfeitamente na dele. Passei anos construindo algo que pudesse sobreviver sem que eu estivesse presente. Mas o que eu quero agora é construir algo que exija minha presença para prosperar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela não puxou a mão. Elliot, você não pode desenraizar toda a sua vida por nós. E se isso não funcionar? E se nós? E se funcionar? Ele interrompeu gentilmente. E se pararmos de planejar o fracasso e começarmos a construir para o sucesso? Noah, sentindo a intensidade emocional na sala, ficara quieto em sua cadeira alta, observando os adultos com a expressão séria que usava quando tentava entender coisas complexas de gente grande. Eu te amo, disse Elliot. As palavras simples, mas pesadas com meses de prova. Eu amo o jeito que você cantarola enquanto dobra roupas e guarda o último gole de café como se fosse precioso. Eu amo ver você estudar na mesa da cozinha enquanto Noah tira soneca, construindo um futuro com a mesma determinação que você traz para tudo o mais. Ele se virou para Noah, cujos dedos pegajosos agora se estendiam em sua direção com perfeita confiança. E eu amo esse carinha que me chama de Dada e acha que sou capaz de mágica quando faço seu carrinho de brinquedo desaparecer atrás da minha orelha. Clara estava chorando agora, mas seu aperto na mão dele havia se estreitado em vez de afrouxar. Eu quero acordar todas as manhãs em qualquer cidade que você escolher e ajudar Noah a escovar os dentes. Eu quero te fazer perguntas sobre terminologia de enfermagem e celebrar quando você passar nos seus exames. Eu quero noites de terça-feira comuns e manhãs de sábado extraordinárias, e todos os momentos bonitos, bagunçados e imperfeitos que fazem uma família. Ele fez uma pausa, depois acrescentou com um sorriso que era tanto nervoso quanto esperançoso. Além disso, ouvi dizer que Portland tem um café excelente. Noah precisará desenvolver um gosto sofisticado eventualmente. Clara riu através das lágrimas, o som brilhante e desprotegido. Você está falando sério sobre isso? Sobre tudo isso? Nunca estive mais sério sobre nada na minha vida. Noah bateu palmas e gritou, Dada! Como se oferecesse sua aprovação a este plano. Então jogou seu copo no chão e olhou expectante para Elliot, que obedientemente o recuperou. 18 meses em Portland, disse Clara lentamente, como se testasse como as palavras pareciam, construindo algo juntos, realmente juntos desta vez. 18 meses em Portland, confirmou Elliot, e o que vier depois disso descobriremos como uma família. Lentamente, Clara se inclinou sobre a mesa e o beijou, suave e segura, com gosto de café e novos começos. Quando se separaram, Noah estava batendo a colher na bandeja e balbuciando o que soava suspeitosamente como mais beijos. Acho que nosso filho aprova, disse Clara, seu sorriso mais brilhante que o sol de Seattle. Nosso filho, repetiu Elliot, o pronome possessivo parecendo natural e milagroso. Gosto do som disso. Lá fora, a cidade zumbia com sua energia habitual, mas dentro da cozinha de Clara, que logo seria sua antiga cozinha, o futuro tomava forma, uma decisão de cada vez. 2 anos depois, a casa no bairro Laurelhurst de Portland não era nada parecida com a antiga cobertura de Elliot. Construída em 1923, tinha pisos de madeira marcados por décadas de famílias, uma cozinha que exigia habilidades culinárias reais e um quintal onde Noah podia perseguir borboletas sem supervisão de adultos. A luz da manhã entrava pelas janelas que Clara insistira que deixassem descobertas, iluminando uma vida que aprendera a abraçar a imperfeição bonita. Elliot estava no balcão da cozinha tentando virar panquecas enquanto Noah, agora com 3 anos e meio, fornecia comentários de sua cadeira de elevação. Papai, aquela parece um dinossauro.
anunciou Noah, apontando para uma panqueca particularmente deformada com a autoridade séria de alguém que se considerava um especialista em criaturas pré-históricas. Um dinossauro com muita fome, concordou Elliot, deslizando a criação para o prato de Noah. Assim como outra pessoa que eu conheço. Clara emergiu do corredor dos fundos usando seu uniforme hospitalar, seu programa de enfermagem concluído há 6 meses, sua confiança como profissional de saúde evidente na maneira decidida como se movia pelo mundo. Ela conseguira uma posição na UTI pediátrica da OHSU, um trabalho que a desafiava intelectualmente enquanto realizava algo mais profundo em sua alma. Como foi a teleconferência? Perguntou ela, roubando uma panqueca perfeitamente redonda da pilha e dando uma mordida enquanto ficava de pé. Bom, muito bom, na verdade. Elliot derramou massa na frigideira com a facilidade praticada de alguém que aprendera que o café da manhã era um ato diário de amor, não uma refeição a ser delegada. A expansão de Portland está adiantada e a equipe aqui está começando a parecer uma família. Levou 18 meses para realocar com sucesso suas operações comerciais, mas a transição revelou algo inesperado. Sua empresa prosperava quando ele estava presente e engajado, em vez de simplesmente dirigir à distância. O escritório de Portland era menor, mas mais inovador, cheio de funcionários que apreciavam trabalhar para alguém que saía do escritório às 17h30 para ler histórias de ninar. Mamãe, olha! Noah descobriu que o xarope podia ser usado como tinta de dedo, criando arte abstrata em seu prato que teria horrorizado o antigo eu perfeccionista de Elliot. Muito artístico, querido, disse Clara, beijando o topo de sua cabeça. Mas talvez devêssemos guardar a pintura a dedo para a tinta de verdade. Ela se moveu para trás de Elliot no fogão, seus braços deslizando em volta da cintura dele em um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Ele se inclinou para o toque dela, maravilhado com o quão completamente esta vida lhe servia agora. Há algo que quero te mostrar, disse Clara suavemente, tirando uma pequena caixa embrulhada do bolso do uniforme. Elliot virou-se nos braços dela, sobrancelhas levantadas. Não é meu aniversário. Não é esse tipo de presente. O sorriso dela continha um segredo que fez o coração dele disparar de antecipação. Dentro da caixa havia um par minúsculo de sapatinhos de bebê, amarelos suaves com acabamento branco, ainda com a etiqueta da loja de presentes do hospital. Por um momento, Elliot não conseguiu falar. As panquecas chiavam esquecidas no fogão, enquanto a magnitude do presente de Clara se assentava sobre ele como a luz do sol. Você está... Ele começou. 8 semanas, confirmou ela, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Descobri ontem, mas queria esperar até que pudéssemos contar ao Noah juntos. Elliot a levantou do chão, girando-a pela cozinha, enquanto Noah batia palmas e gritava, de novo, achando que era um novo jogo projetado para seu entretenimento. Noah, disse Clara, voltando ao chão e agachando-se ao nível dos olhos dele. Como você se sentiria em ser um irmão mais velho? Noah considerou essa pergunta com a gravidade que ela merecia. O bebê vai gostar de dinossauros? Acho que o bebê vai amar dinossauros, disse Elliot, sua voz embargada de emoção. Especialmente se o irmãozão Noah ensinar tudo sobre as diferentes espécies. E panquecas, acrescentou Noah seriamente. Bebês precisam saber sobre panquecas. Definitivamente panquecas, concordou Clara. Mais tarde naquela noite, depois que Noah foi convencido de que a hora de dormir não era negociável e os pratos foram relegados para o problema de amanhã, Elliot e Clara sentaram-se em sua varanda dos fundos, observando o pôr do sol pintar o céu de Portland em tons de rosa e dourado. Você está com medo? Perguntou Clara, a mão descansando em sua barriga ainda plana. Aterrorizado, admitiu Elliot, e animado, e grato, e cerca de 12 outras emoções para as quais não tenho nomes. Bom, disse ela, encostando-se no ombro dele. Medo significa que você entende o quão precioso isso é,
Um ano atrás, Elliot era um homem que controlava resultados através de planejamento cuidadoso e execução implacável. Agora ele era um pai que entendia que as coisas mais importantes da vida, amor, confiança, o riso das crianças, não podiam ser gerenciadas, apenas nutridas. Você sente falta? Perguntou Clara. Da vida antiga? Da simplicidade de ser responsável apenas por si mesmo? Elliot considerou a pergunta seriamente, observando enquanto o gato do vizinho perseguia algo invisível na grama do crepúsculo. Sinto falta da ilusão de controle, disse ele finalmente. Mas não sinto falta da solidão de uma vida que podia ser vivida inteiramente nos meus próprios termos. Lá dentro, Noah chamou mamãe e papai, na voz que significava que ele descobrira uma maneira de escapar do berço e estava orgulhoso de sua conquista de engenharia. Nossa vez, disse Clara, levantando-se e estendendo a mão para ele. Elliot a pegou sem hesitação, seguindo-a para o caos quente de sua casa, onde fotos de família cobriam superfícies antes reservadas para prêmios, onde carros de brinquedo viviam permanentemente debaixo da mesa de centro, e onde o amor não era medido em grandes gestos, mas na vontade de aparecer de novo e de novo, para todos os belos momentos comuns que faziam uma vida valer a pena ser vivida. Atrás deles, o horizonte de Portland brilhava contra o céu escuro, mas à frente deles estavam histórias de ninar e panquecas matinais, joelhos ralados e conquistas orgulhosas, e toda a magnífica incerteza de um futuro construído na presença, paciência e no ato radical de escolher um ao outro a cada dia. Algumas histórias de amor começam com paixão, outras começam com uma batida na porta e uma criança pequena que precisa de alguém para ficar. As melhores, Elliot aprendera, começam com a coragem de construir algo que valha a pena ficar. O que você teria feito se o amor tivesse batido à sua porta no momento mais inconveniente? Você teria tido a coragem de construir uma vida que valesse a pena ficar? Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho, então, por favor, deixe um comentário dizendo o que você acha e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho, então, por favor, compartilhe esta história com qualquer pessoa que também adoraria.